Você sabe quando o Espírito Santo veio? Quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas, encheu, haviam poucas pessoas no lugar. Amém? Não estava muito cheio, não, não tinha uma multidão, não. Deus não precisa de multidões para encher, ele precisa de pessoas querendo ele. Quem quer ele aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Aleluia. Então, quando você quer Deus, quando você quer mais dele, quando você quer sentir a presença dele, ele vem e se faz presente. Ele se faz presente, sabe por quê? Porque você saiu de casa numa terça-feira, depois de trabalhar, depois de acordar cedo, depois de pegar ônibus para ir trabalhar em outra cidade, voltar para cá e você veio aqui. Sabe quantas pessoas estão do nosso lado, talvez na nossa frente, na nossa retaguarda, aqui perto, e não saem das suas casas para receber mais de Deus? Nós precisamos ter o ímpeto de avançar em direção a Deus. Deus está sempre de braços abertos para nos recolher, para nos buscar, para nos abraçar. Amém? Você crê nisso? Eu quero dar uma boa noite para o pessoal que está nos assistindo pela live. Quero dar uma boa noite a todos vocês e quero dizer que hoje vai ser uma noite de ensino. E se você quiser aprender a destravar, não vou falar de destravar os seus caminhos, porque é estranho, né? Mas se você quiser aprender a destravar muitas coisas na sua vida, anota aí. E se você não entender, poxa, eu não estou entendendo nada do que o apóstolo vai falar hoje, você ouve a live novamente, coloca na tua televisão, amém? Lá no Facebook, você assiste novamente. Porque é muito interessante o que eu vou trazer para a igreja. É um alimento, amém? Um alimento completo, um alimento que vem dos céus. Eu creio que Deus vai desvendar códigos extraordinários aqui. Mas eu quero começar a falar sobre essa tenda. Até a terça-feira que vem, essa tenda ela vai estar aqui, ok? Você que vai nos assistir pela live, nos próximo culto de sábado, próximo culto de terça-feira, você vai ver essa tenda aqui. Essa tenda está desde domingo aqui, que simboliza o tabernáculo de Deus, a festa das cabanas, que nós começamos, né, a participar dela domingo. Nós não temos culto domingo, nosso culto é sábado, mas nós trouxemos esse momento profético de Deus para as festas de tabernáculo. Fala para o teu irmão, Sucote. Sucote em hebraico é tabernáculo, é tenda, cabana. Uau! Simboliza a presença dele em nossa vida. Então essa cabana aqui quer dizer que Deus vem tabernaculando em nossas casas e nós estamos protegidos. Olha que bênção. Você está protegido não por uma estrutura que foi criada por homem. A estrutura aqui não é nada. Agora você, quando sai aqui, você olha as estrelas do céu, você olha a lua no céu, de dia você olha o sol, você vê aquele céu azul. Você imaginou a grande casa que Deus preparou e te colocou, a grande tenda que Ele preparou e te colocou? E Ele está só aguardando você despertar. Desperta tu que dorme, a Bíblia diz isso. Desperta tu que dorme. Principalmente os primogênitos. Quem é primogênito aqui? Quem nasceu primeiro na sua família? Amém? Quem tem filhos aqui? Seus filhos são primogênitos. Então, mesmo que você não seja primogênito, você tem filhos primogênitos. Então, hoje nós vamos falar, guarda em teu coração, nós vamos falar como resgatar a primogenitura. Como resgatar as bênçãos sobre o primogênito. Diga uau. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Agora você que é primogênito fala assim, eu quero resgatar isso para mim. Agora você que tem um filho primogênito, você diz, eu quero resgatar isso para o meu filho. Uau. Isso é importante, mesmo que não seja para nós, mas vai ser para a nossa descendência. Amém? Agora eu quero contar algo para você importante. Você está numa escola. Imagina você numa escola, numa faculdade,
Aí, lá naquela faculdade, você que pode prestar atenção em mim, eu quero que você preste atenção, porque é para a tua vida, amém? Então, o pessoal que está se movendo aí, deixa eles se moverem, mas preste atenção no que o apóstolo está trazendo aqui, porque é muito importante para você. Veja bem, você está numa faculdade, você está num lugar onde você vai aprender. O professor de matemática falta. Aí coloca o professor de história no lugar do professor de matemática para te dar aula. Vai ser a mesma coisa? Quem acha que vai ser a mesma coisa? Hã? Você que já estudou outras matérias, você acha que o professor de história ele está completamente capacitado para dar uma aula de matemática? Não. Ele pode até ir ali e passar a matéria que o professor de matemática, mas quem é especializado em matemática é especializado em matemática. Quem é especializado em história é especializado em história, sim ou não? Então faz assim para mim, 40 mil pessoas nesse lugar. Aleluia, diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Até a irmã que está nos visitando lá já entrou no embalo, é isso aí, assim que eu gosto. Então você entende que uma pessoa que é capacitada, preparada, estudou para uma determinada matéria, ela vai ser filé naquilo. Ela vai ensinar aquilo bem. Se colocar outra pessoa no lugar dela, a pessoa pode até raspar, engatinhar e tal, mas não vai chegar ao objetivo, não é verdade? Não vai dar a plenitude do ensino que você precisa. Assim é no mundo espiritual também. O mundo espiritual tem pessoas que são capacitadas para falar de determinados assuntos. Existem líderes que são determinados assuntos, eles estão capacitados e autorizados em falar. Existem outros líderes que em outro assunto eles estão capacitados em falar. Eu vou dizer para você, sem sombra de dúvida, em qualquer tipo de religião, no budismo, hinduísmo, candomblé, magia negra, magia branca, cartomancia, voodoo, tudo, existe aquele que é capacitado na profundidade daquele assunto. Entendem isso? E o assunto que eu vou tratar hoje, e tenho tratado aqui junto com a minha esposa, com a apóstola Úrsula, são assuntos que nós dominamos, que nós aprendemos e entendemos e queremos trazer o entendimento para aqueles que querem entender. Porque sua mente, ela precisa querer entender algo. Se eu chegar para você e falar quanto que é 2 e 2, você pode falar 4. Eu vou falar, não falei 2 mais 2, eu falei 2 e 2. 2 e 2 é 22. Quase um 22. 2 e 2 é 22. Não é verdade? É uma brincadeira, não estou falando política não, mas é. Não é verdade? É você, dependendo da forma que você ouvir, você vai fazer a matemática. Você vai somar e o apóstolo está querendo que eu some alguma coisa. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Então você precisa estar atento para que você compreenda. E se não compreender, você precisa perguntar. O que pega para nós é o seguinte: nós não entendemos, aquilo passa despercebido. Talvez o seu dia não foi um dia tão legal assim, espero que tenha sido. Talvez você esteja muito cansado, mas o assunto pode despertar a tua fé e a sua vida para um outro patamar. Talvez você está aqui há muito tempo. Você tenta abrir uma empresa, você não consegue. Você tenta ir para um trabalho melhor, você não consegue. Você quer comprar a tua casa própria, você não consegue. Você quer possuir o teu carro, você não consegue. Nada dá certo no seu relacionamento.
Você tem um relacionamento com um, você tem um relacionamento com o outro, você tem um relacionamento com uma, com outra, nada dá certo. Poxa, você fala, cara, eu sou cristão, o pastor que eu me converti lá atrás, o pastor disse que era só aceitar Jesus, que estava tudo resolvido. Mas não é assim. O pastor outro disse que era para eu dar o dízimo e a oferta. Mas eu já estou há 10 anos fazendo isso e a minha vida continua a mesma. Às vezes você não pergunta isso. Para, eu sei que tem muitos avivianos aqui, mas às vezes a gente pergunta por quê? Pô, disseram para mim que ia ser tão fácil, né, Daniel? Disseram para mim que era só mergulhar nas águas, dar um tibum na piscina, nascer de novo. Oh, mas eu nasci, já tinha conta para pagar. A pessoa desceu as águas, se batizou, mas quando levantou a conta, estava lá do cartão para pagar. A casa tinha que pagar, tudo estava lá. Era errado o que falaram para você? Não, não foi errado. Foi errado a forma que você interpretou. Quando Deus nos dá uma nova vida, quando Deus nos dá um novo livro, é para nós escrevermos uma nova história. Se você continuar escrevendo a mesma história, você vai sofrer as mesmas consequências. Se a partir do momento que você deitou as águas, levantou, aceitou Jesus e você recebeu um livro novo, um livro de destino, você sabe que você tem um livro de destino? Cada um de vocês tem um livro de destino, uma história que Deus te deu para que você escreva algo ímpar sobre a sua vida. Mas se você continuar cometendo os mesmos erros, vai dar o mesmo resultado. Entende isso? Então faz assim para mim que eu quero te ver. Fala uau! Aleluia! Glória a Deus! Agora eu quero trazer uma coisa. Você já entendeu que o que eu vou passar para você eu domino e eu entendo. E Deus tem ministrado no meu coração algum tempo para eu trazer isso, inclusive para a minha vida. Porque nós já falamos sobre resgate, nós já falamos sobre resgate do cordeiro, vários tipos de resgate, mas hoje nós vamos falar do resgate do primogênito. Resgate da primogenitura. Saiba de uma coisa, aquelas 12 tribos ali que estão ali, ó, a primeira tribo é Rubem, foi o primeiro filho de Jacó. Rubem, tá vendo aqui? Rubem, está escrito ali, ó, lá no meio, Rubem. Primeiro filho de Jacó. Ele tinha a unção de primogênito, mas ele não foi considerado espiritualmente primogênito. Por quê? Quem perguntou por quê? Eu vou te explicar, Porque ele pecou contra o leito do pai, contra a cama do pai. Ele perdeu o direito da primogenitura. E aí ele, mesmo que ele nascesse, ele pecou e o pai o comprometeu na hora da bênção. E José, que foi o último, foi o último filho, recebeu a unção de primogenitura. Sendo que Judá, que foi o quarto, se eu não me engano, Judá recebeu a autoridade de trazer a descendência de Jesus. Por isso que Jesus veio da descendência de Judá. Olha que forte isso. Olha como é que é a primogenitura. Você sabia que dentro da sua casa podem ter 5 irmãos, mas o primeiro irmão, ele não anda, o cara mata, rouba, destrói e não pratica as coisas que a Bíblia diz que tem que praticar. Eu estou falando assim, sendo bem prático, tá, minha irmã? Sendo bem prático. Eu poderia usar um outro vocabulário, mas esse é o vocabulário que nós usamos aqui. Então, se a pessoa não pratica aquilo, e aonde está a autoridade é aqui, e a pessoa pratica outras coisas, mata, rouba, estupra, ela perde o direito da primogenitura e passa para o próximo.
Olha que forte, apóstolo, e está sendo filmado, né? Olha que forte, passa para o próximo, aquele que anda reto segundo ao Senhor, que anda na disciplina, vamos dizer assim, que é marido de uma mulher, que é bom pai, que é bom marido, que anda, que tem um coração sensível às coisas espirituais. Eu estou falando num contexto geral, que é temente a Deus, esse herda, mesmo não nascendo primeiro. Onde está isso na Bíblia, apóstolo? Vocês sabem que Esaú foi o primeiro filho de Isaac. Mas Esaú vendeu a sua primogenitura. Por quê? Por um prato de lentilha. Porque estava com fome. Sabe espiritualmente quantas pessoas estão com fome e perdem a sua bênção fazendo aliança que não deve fazer? Andando fora do tempo de Deus. Esaú, ele vendeu a sua primogenitura para o segundo filho, e o segundo filho recebeu a primogenitura, e Jacó recebeu, ele não roubou. As pessoas falam, não, ele foi lá e ofereceu. Irmão, você está com fome? Eu te dou lentilha. Se você me der a sua primogenitura, eu vendo por um prato de lentilha. O outro estava cheio de fome, achou que a primogenitura não era algo comum, foi lá e vendeu. E quem foi próspero diante do Senhor? Quem gerou as 12 tribos? Foi o segundo irmão. Ok? Agora pega na Bíblia e nós vamos ler a Bíblia. Diga para o Senhor, eu te amo, Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. A ti, Senhor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Deuteronômio, capítulo 21, por favor, versículo 16. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 16. Hoje, um culto de terça-feira, eu vou dar esse ensino, vou resumir, porque ao longo do mês eu vou falar muito mais de primogenitura, ok? Principalmente sábado, mas eu quero startar isso hoje para você. Eu quero que você compreenda o que às vezes trava a tua vida. Eu disse capítulo 21 de Deuteronômio, você achou? É depois do 20, antes do 22. Achou o 21 aí? Diz assim o versículo 15. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhes derem filhos, e o primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar os seus filhos, ou seja, quando ele der a herança a seus filhos, isso aqui está falando de uma época e de uma cultura que o homem poderia ter duas mulheres. Você entende isso aqui, né, irmão? Não vai fazer aí, você que acha que pode ter 2 mulheres, 10 mulheres, você tem que sustentar, rapaz. Amém? Você tem que ter uma. E ser bem sucedido em ter uma esposa. Amém? Então, aqui está sendo dito isso.
Será, no 16, será que no dia em que fizer herdar os seus filhos, o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito, mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. De quê? Fala comigo. De tudo quanto tiver. Fala comigo mais uma vez. De tudo quanto tiver. Isso aqui Deus está falando para o povo. Está falando que o primogênito tem a unção dobrada. As bênçãos que vêm sobre um primogênito é bênçãos do primeiro vigor do pai e da mãe. Dobrada vem a unção sobre um primogênito. De tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele. Não tem o que o pai, querer ou não querer. Ele amava uma, mas ela foi o segundo filho. E ele, a desprezada, deu o primeiro filho. Então ele tem o vigor da força do pai. Então Deus diz, a unção dobrada é para o primogênito. Todos os primogênitos. Aí que vem uma situação gravíssima. Todo primogênito é caçado. Você acha que se a igreja fica só dando pão com manteiga e café com leite para as pessoas, você acha que as pessoas vão aguentar até quando só pão com café com leite? Até quando elas aguentam? Até quando você aguenta sobreviver só com pão com manteiga e café com leite? Por que muitas pessoas não dão certo na vida? Porque tem uma unção, não reconhecem e são atacadas desde o ventre. Vocês estão aqui diante de um primogênito. Sabe quantas vezes o inimigo quis me matar no ventre da minha mãe? 4 vezes. Eu não peço para você acreditar, eu peço para você refletir. Porque eu quero que o Espírito Santo venha trazer a verdade para você. 4 vezes. Quando eu nasci negro, roxo. Já tinha passado muito tempo, o tempo da minha mãe me ter. E eu ainda nasci enrolado nas trompas que fala, né? E foi difícil o meu parto. De lá para cá, porque eu não nasci num seio de uma família cristã. Eu nasci totalmente ignorante para as práticas de uma Bíblia sagrada, de uma direção profética para a minha vida. Eu tinha um destino, mas eu não sabia qual era o destino. Diga uau. Diga aleluia. Você pegou esses 3 versículos aí, você anotou? Aqui é um primogênito que sofreu muitos anos na mão do inimigo, sem saber para onde ir. Eu ficava igual uma barata tonta, eu não sabia para onde tinha que ir, eu não sabia o que tinha que fazer. Até que Deus me chamou, frente a frente, cara a cara. E a próxima coisa que nós vamos falar é que todo primogênito foi chamado para o sacerdócio. Todo primogênito foi separado para o sacerdócio. Apóstolo, você está falando isso? Eu vou mostrar aqui. E eu vou mostrar muita coisa, enquanto Deus me permitir.
Todo primogênito foi separado por sacerdócio. Aqui, ó, olha aqui para mim. Faz assim para mim, dá tchauzinho. Não vou embora não, vou ficar aqui. Vou continuar aqui que eu vou falar com você. Preste atenção. Eu abri uma empresa. Aliás, eu abri várias empresas. E as empresas simplesmente iam e fechava. Ia, quebrava. Eu tentava vários trabalhos, o trabalho eu ganhava bem, daqui a pouco eu saía do trabalho. Porque Deus estava me dando o destino que eu não sabia que eu teria. E eu queria ser um empresário. Sabe qual era o meu lema? Ter casarão, ter carrão, ter mulherão. Era o meu lema no mundo. O meu lema era ter um carrão, ter um casarão, ter um mulherão e ter tudão, viajar pelo mundo todo, ter dinheiro, ser rico. Tem algum problema disso? Não. Mas quando uma pessoa é separada como primogênito, ela tem uma unção de primogenitura, o primeiro ato que acontece na vida dela é o inimigo se levantar, as forças. Eu não vou falar inimigo porque dá muita força para outras coisas. Mas o lado dark side se levanta na mesma potência que é o poder que Deus libera sobre o primogênito. E o primogênito ele vai sendo direcionado para o sacerdócio. Aí que está, meus queridos. Você entende que existe várias religiões e vários sacerdotes? Se você for perguntar em algumas outras religiões que você conhece, se aquele cabeça do galpão, se aquele cabeça da mesquita, se aquele rabino, o que ele é, você pode crer que muitas das vezes aquela pessoa é um primogênito. E foi distorcida a chave de unção, de prosperidade sobre a vida dele. Pega aí a tua Bíblia agora em Êxodo 13. Êxodo 13. Capítulo de Êxodo 13. Vou contar algo também importante. Você está aqui comigo? Uau! Diga uau! Diga aleluia! Diga glória a Deus! Você pegou aí a unção dobrada do primogênito, certo? Agora você vai entender uma coisa. Eu sei que todo mundo aqui gosta de ler Bíblia. Inclusive a nossa visitante também gosta de ler Bíblia. Aleluia! Mas hoje você está ouvindo. Mas no Salmo 91. Amém, meu amado, amém. Aqui, que sorriso bonito, é isso que eu quero ver, teu coração alegre, amém? É como eu falei para você, aqui a gente é espontâneo, aqui a gente é uma família, tá? Fique à vontade. Então, o que acontece com isso? Guardem isso. No capítulo 12 de Êxodo, vocês lembram? Não abre o capítulo 12 não, eu vou contar o panorama do que está acontecendo. No capítulo 12 de Êxodo, é o momento que o povo sai do Egito. É o momento que Deus acaba com os primogênitos do Egito. Lembra disso? A irmã já viu algum filme sobre isso? Do povo das 10 pragas? Ah, então. A irmã é fera, ela. Viu como é que é? Você tem que aprender com ela, hein? Ó, as 10 pragas, e aí Deus... Mas guarde isso, eu falei isso sábado, eu dei como é que fala do cinema? A pessoa dá um spoiler. Eu dei um spoiler no domingo, e eu falei assim, Deus quando chamou Moisés para tirar o povo do Egito, Deus falou assim para Moisés, vai lá, se une a Arão, seu irmão, vai diante de Faraó, e fala assim para Faraó, deixe o meu povo ir me adorar no deserto. Porque se você não deixar, eu destruirei os seus primogênitos.
Foi a primeira coisa que Moisés foi. Você pode pegar na Bíblia e ler. A primeira coisa que Moisés fala para Faraó é dizendo para Deus, para Faraó: Faraó, Deus mandou vir aqui para tirar o povo do Egito, porque senão ele vai acabar com os seus primogênitos. Só que Deus não faz isso. Deus anuncia o que ele ia fazer no final. Muitas vezes na nossa vida, o que vai acontecer no final, Deus anuncia no começo. Sabe quando você se converteu lá atrás, há 10 anos, há 20 anos atrás, que tudo era aquele amor, você via anjo descer e subir, você sentia a presença do Espírito Santo, você tinha revelação. Deus está anunciando o teu ministério no começo. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Sabe o que Deus anuncia para você, minha amada? Essa vontade de aprender que você sempre teve. E Deus fala para você: continua, eu que te trouxe aqui. Não é pensamento, não é nada, não foi nada que te trouxe aqui, foi Deus que te trouxe aqui. E tudo que possivelmente poderia vir foi neutralizado para que você estivesse aqui hoje. É bom isso, né? Então, continue querendo aprender. Então, guarde isso. O que Deus anuncia no começo, aquilo que ele vai fazer durante a sua trajetória. Então, Deus fala para Moisés fazer isso. Moisés faz. Deus diz: eu vou endurecer o coração de Faraó. Agora, guarde isso aqui, gente. Guarde isso aqui. Deus anuncia o final no começo. No final, Deus fala para Faraó, para o povo sacrificar o cordeiro, colocar nos umbrais da porta. É a primeira festa, a festa de Pêssar, Páscoa, a passagem, nós comemoramos ela aqui. O umbral da porta com o sangue do cordeiro puro, imaculado, limpo. Então você sabe que o cordeiro é a chave de tirar pessoas da prisão no mundo espiritual. Entende isso? O cordeiro é a chave de tirar pessoas da prisão e tirar nações da prisão. Então, Deus fez isso. E no final, Deus falou assim, Moisés, fala para eles prepararem as casas que eu vou enviar o anjo da morte. Quando eu enviar o anjo da morte, as casas que não tiverem com os umbrais, com a marca do cordeiro, ou seja, selado como primogênito, aquelas casas que não tiver a marca, eu vou sacrificar os primogênitos. E aí houve um banho de sangue naquele Egito. Enfraqueceu o Egito porque todos os primogênitos do Egito foram mortos. Você está aqui comigo, gente? Eu não fico apavorada não, porque Deus é abençoado. Deus abençoa. Amém? Tirar da mão de Satanás, Deus tira. Agora, tirar da mão de Deus é só você andar correto. Amém? Em nome de Jesus. Mas é uma brincadeira, mas você entende que o que enfraqueceu o Egito foi o sacrifício de todos os primogênitos. Uau! Aleluia! Glória a Deus! Então, aquilo que enfraqueceu o Egito foi aonde o Egito tinha força, unção dobrada. Quem lembra aqui que domingo, quando a gente estava aqui reunido, eu falei sobre as moscas e o pescador? Quem lembra disso? Eu vou dar o exemplo de novo, eu dei mais um spoiler para hoje. Guarde isso. Quando você vai ali e limpa um peixe, descama o peixe, corta ali, tira as tripas do peixe, limpa o peixe para você comer, para você fritar, para você ensopar. Você tem que limpar muito bem o lugar. Porque se você não limpar muito bem, vem mosca, não vem mosca? Sim? Ali fica uma marca. E no outro dia, mesmo que você jogue criolina, jogue tudo, no outro dia ainda você olha no lugar que você limpou, geralmente é no tanque ou no quintal, ainda tem umas mosquinhas ali. Pô, mas não tem nem o cheiro mais, o odor, mas as moscas sentem. Guarde isso. Quando acontece no mundo espiritual algo de tamanha proporção de sacrifício, como aconteceu no Egito, e ainda mais de primogênitos,
ali fica uma marca espiritual. Diga assim, marca espiritual. Diga ali, sacrifício. Quantas marcas você já teve na tua vida? Quantos momentos na tua vida foram tristes? Quantos momentos na tua vida tiveram dor? Quantos momentos ainda na tua vida te afligem no sono, no sonho? E muitos deles ainda tiram o seu sonho. Você lembra seu sono, você lembra daquilo. Vira e mexe, você lembra. Aí você fala assim, para, por que eu estou lembrando disso? Por que eu estou sonhando com fulano? Por que eu estou sonhando com cicrano? Por que eu estou sonhando com isso? Pô, isso foi há 10 anos atrás. Isso se chama marca espiritual. Aí olha o que Deus faz. Em Êxodo 13, o povo sai do Egito, fala para o seu irmão, Deus é estratégico. Para Deus é especialista. Junto com Deus anda a tropa de elite. Entende isso? Deus, ele não joga. O nosso Deus não joga para perder. Adonai Shevaot, Adonai Elohim, Leão da tribo de Judá, Alfa Ômega, o começo e o final. Ele nunca joga para perder. Quando ele entendeu que havia uma marca que aconteceu no Egito, que derrubou o Egito por causa do sacrifício, ele sabia que aquela marca poderia ser usada para destruir Israel no deserto. A cara de cada um de vocês, como é que fica? Vocês chapam, né? Eu fico assim, vocês ficam... Quando Deus pega isso, Deus fala assim, eu tenho que limpar. E como Deus limpa, eu vou aí. Sabe como é que Deus limpa? Vou na minha irmã aqui que está nos visitando. Como é que é o seu nome mesmo, minha amada? Elaine. Deus faz assim, ó. Eu separo para mim. Levanta aqui, Elaine. Levanta, Elaine. Deus fala assim, eu separo para mim. Assim que Deus faz. Assim que Deus faz. Para nada vir contra ela, nada vir contra a família dela, nada vir contra a primogenitura dela, nada vir contra a descendência dela. Mesmo que foi Deus que permitiu que aconteça, quando Deus vai limpar a marca, Deus traz para perto. Uau! Uau! Amém? Deus traz para perto. Aí o que Deus faz no Êxodo 13? Tá bom aí para você? Tá gostando? Vamos lá. Olha no Êxodo 13. Êxodo 13, Deus faz assim, ó. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, depois do Êxodo 12, gente. Lê Êxodo 12. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, santifica-me. Você é guloso, eu sei que você já leu, hein? Eu parei no santifica-me e você já leu, o primogênito, né? Vou lá. Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens, de animais, porque é... Fala uma só voz. Porque é meu. Deus, ele manda santificar todo primogênito, limpar e separar para ele. Deus fala assim, ó, todo primogênito, Moisés, de Israel, faz a contagem aí. Conta aí, separa para mim, santifica eles, faz eles entrar em jejum, purifica eles, o homem não encontra a mulher não encontra o homem, eles estejam em santidade, até o animal, até os animais Deus separa. E Deus falou assim, esses são meu. O que acontece quando Deus traz você para perto? Quando Deus traz um primogênito para perto, ele santifica o primogênito para dupla unção.
Ele diz assim: Satanás, mundo espiritual, Dark Side, ou força das trevas, o que você quiser, Vingador, Thanos, quem mais aí? Dos heróis da Marvel. Os inimigos lá, ó, esses aqui são meus. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com a mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís, e acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra de cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra que emana leite e mel, guardarás este culto deste mês, 7 dias comereis pães asmos. E aí começa, mas Deus fala: separa o meu primogênito. Tem outra passagem que eu vou passar mais à frente isso, que Deus fala para separar todos os primogênitos e fazer a contagem dos primogênitos. É em números, se eu não me engano. Eu só estou introduzindo isso porque nós vamos ter algo muito forte para que você quebre essa ação do mal sobre a tua vida, principalmente você que é primogênito. E Deus fala assim em Números: Moisés, conta todos os primogênitos. Aí Moisés conta e fala: tem 5.000 primogênitos. Aí Deus fala: chamo todos eles para o meu sacerdócio. É onde Deus chama os primogênitos para o sacerdócio. Só que o que acontece, irmão? Quando você não tem maturidade espiritual e você não compreende as marcas, lá na frente, eles idolatram o bezerro de ouro. O bezerro de ouro. Lá na frente, Moisés sobe para o monte com Josué. Moisés sobe para o monte com Josué. E aí, quando Moisés fica 40 dias, 40 noites, o povo fica ocioso. O povo fica ouvindo vozes, fica ouvindo murmuração. Porque quando o povo saiu do Egito, não saiu só hebreus. Não saiu só o povo de Israel, saiu outros povos juntos. É a mesma coisa de você sair com a tua família, Dona Ana, a Viviane, a Priscila, e levar outras pessoas no seu aniversário ou no seu passeio. Pessoas que não são da tua família. Essas pessoas podem reclamar daquilo que você está ficando alegre. Então muitos estavam ali que serviam os deuses do Egito. Muitos estavam ali que serviam outros deuses. E aí eles ficaram: pô, Moisés morreu no monte. Moisés foi embora. Moisés e Josué não vão mais voltar. Vamos chamar Arão, irmão de Moisés. Vamos chamar Arão. Vamos levar tesouros para Arão. Você está aqui comigo? Faz assim para mim, hein? Vamos chamar Arão e vamos falar para Arão levantar um bezerro de ouro. E vamos cultuar o bezerro. Hoje, meus irmãos, o bezerro de ouro é muitas outras coisas que as pessoas preferem cultuar do que cultuar a um Deus invisível, a um Deus que não se vê. As pessoas se garantem em estátuas, as pessoas se garantem no marido, as pessoas se garantem na esposa, as pessoas cultuam os filhos, as pessoas cultuam o sexo, as pessoas cultuam o motel, as pessoas cultuam o pagode, as pessoas cultuam um monte de coisa.
menos aquilo que vai dar felicidade e alegria total à vida delas e limpar elas de todo erro. Quem está falando aqui é alguém que já passou por isso. Você entende isso? Então, quando Deus fala purifica, Deus chama para perto. Aí Deus fala, separa eles para o sacerdócio, para o serviço de sacerdócio, para o serviço do templo. Os primogênitos foram separados para isso. Só que lá na frente, eles cultuam no deserto o bezerro de ouro. E quando eles cultuam o bezerro de ouro, Deus fala para Moisés, eu vou acabar com todo mundo, Moisés. Eu vou passar o cerol em todo mundo, Moisés. Eles estão cultuando o bezerro de ouro. E Moisés estava descendo com os 10 mandamentos. Estava descendo com a Torá, com a palavra de Deus, que foi escrita pelo dedo de Deus. Essa foi a primeira tábua, as primeiras tábuas que foram escritas por Deus. Quando chega lá, eles estão cultuando o bezerro. Sabe, muitas vezes na nossa vida, nós não aguardamos o tempo de Deus. Muitas vezes na nossa vida, nós nos apressamos. Deus está descendo com a sua promessa e você está levantando o bezerro de ouro. E aí quando Deus chega com as suas promessas, Ele tem que quebrar elas, porque você já levantou um poste ídolo no lugar de Deus. Sabe o que aconteceu com Israel? Eu vou dizer o que aconteceu com Israel. Deus mandou perguntar a Moisés e perguntou a Moisés quais foram a única tribo, os únicos que não participaram dessa idolatria. Aí Moisés falou, foi os levitas. E quem sacrificou? Todos os murmuradores, todos os idólatras. Fala aí, fala aí. Os levitas. Os levitas sacrificaram todo o povo, todos os idólatras. Inclusive a terra abriu e comeu 250 famílias junto com aquele que levantou, que era Corá. Corá era primo de Moisés. Ele que fomentou tudo para que o bezerro fosse levantado. Sabe, meus irmãos, tem muitos corais em nossa volta. Tem muitas pessoas querendo roubar aquilo que Deus quer te dar. Tem muitas pessoas querendo te tirar aquilo que Deus quer te dar. Tem muitas pessoas querendo levar você para outro caminho. Seja forte, constante. Parece que está demorando, mas Deus está com tábuas descendo do monte nesse exato momento para trazer a tua vitória para você e para a tua casa, para a tua descendência, para a tua família, para o teu casamento. Persista, resista, não perca o foco. Deus tem um propósito para todas as coisas. O tempo é dele, o momento é dele, a hora é dele. Uau! E aí, Deus fala assim, a partir de hoje, todos aqueles que eu separei não serão mais, mas todos esses sacerdotes agora serão os levitas. Só que havia uma contagem, e precisava completar a contagem. E Deus falou para completar a contagem. E a contagem entra aqueles que têm o nome de Yeshua no umbral da porta, nós primogênitos. Então essa unção entra da primogenitura. Aí você pode estar se perguntando para a sua vida e para a minha vida, e para os seus filhos. Você pode estar se perguntando, apóstolo, como é que eu faço esse resgate? O resgate precisa ser um sacrifício. E assim como era na Bíblia, precisa haver um sacrifício hoje. O maior dos sacrifícios, quem fez foi Deus. Ele deu o seu filho primogênito como sacrifício para todos nós. Jesus se entregou na cruz como um cordeiro. E Jesus pode tirar todas as marcas de pecado das nossas vidas. Jesus pode limpar e tirar as moscas para sempre. Tem muitas coisas que você quer fazer que não foram destravadas ainda, porque você não apresentou o teu melhor sacrifício a Deus. Você não apresentou o seu cordeiro a Deus. Você não entregou a sua vida totalmente a Deus.
Você não pediu a Deus, Senhor, eu quero a primogenitura. Lembra quando eu falei do professor? Alguém que tem entendimento pode levar você a romper esse ciclo na tua vida. E você está diante de uma pessoa que tem conhecimento e entendimento daquilo que eu vou orar a Deus, para que Deus rompa a vida dos primogênitos desse lugar. Os primogênitos desse lugar têm direito à dupla unção. Tem direito à dupla unção em todas as áreas. E vão servir ao sacerdócio para o qual Deus chamou cada um para servir. E aqueles que não são primogênitos nesse lugar, têm filhos primogênitos, filhas primogênitas, que Satanás não vai mais bagunçar, Satanás não vai mais levar para prostituição, Satanás não vai mais levar para cachaça, Satanás não vai mais levar para o mundo, para as drogas, não. Deus, nesse momento, nessa noite, desse dia, está requisitando novamente, assim: santifica os meus primogênitos e apresentam a mim, porque são meus. Então todos aqui sabem do resgate do Cordeiro. A primogenitura, para ser resgatada aqui na Bíblia, em Êxodo, em Números, a primogenitura eram 5 moedas de prata. 5 moedas de prata eram mais ou menos 60 gramas de prata. 5 moedas de prata dava 60 gramas. Se você converter para hoje, é o valor da apresentação a Deus para receber a primogenitura, a unção da primogenitura. Sabe, muitas vezes na minha vida, e eu creio que muitos aqui, eu vou falar a linguagem de muitos aqui, muitas vezes na minha vida eu não tinha dinheiro para comprar o pão, mas tinha dinheiro para comprar cerveja. Não tinha leite para dar minha filha Caroline, porque eu tinha ganho sexta-feira R$600 e no domingo eu já não tinha nada, virava a noite no mundo. Tomava café nas padarias, na gandaia. Sabe quanto tempo o inimigo fez eu cirandar olhando para o próprio rabo? Muito tempo. Muito. E aí chegava domingo, eu não tinha R$1. Depois de ter trabalhado a semana toda ganhando. Essa é a história da maioria dos brasileiros, que às vezes esquecem de entregar o seu melhor para Deus, mas entregam o melhor para o mundo. Porque a sua própria carne está requisitando. Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito se conecta ao céu, a alma se conecta ao mundo e o corpo está nessa briga. Uma hora a alma ganha, eu posso estar sendo até brincalhão nesse momento, mas vocês sabem a profundidade do que nós temos aqui. Uma hora a alma ganha, uma outra hora o espírito ganha. E o corpo fica no meio. E sabe o que dá no corpo? Muitas vezes pressão alta, muitas vezes infarto, muitas vezes os requisitos de uma vida desregrada. Vocês que trabalham com o hospital aqui, que eu sei que tem muitos, sabem disso. Uma vida desregrada conta lá no final. Noite sem dormir, na gandaia. É assim. Então, quando Deus dá uma chave para que nós possamos apresentar o nosso melhor como sacrifício a Ele, para requisitar a sua primogenitura, a unção de primogênito, o resgate da unção para a minha vida e para a vida dos meus filhos. Lá em casa, sabe quantos primogênitos tem? Tem 4 primogênitos. São 4 cordeirão que eu tenho que apresentar diante do Senhor. 4. Então, queridos, eu quero fazer uma oração para você. Eu quero orar com você. Eu vou falar muito mais sobre primogênito
mais para frente. Mas é apenas a primeira introdução. Existe uma bênção que está travada no mundo espiritual sobre a sua vida e sobre a vida da sua descendência. E existem marcas de pecado que atrapalham, não deixa subir o melhor da oração que você tem no teu coração. Se coloque de pé. Você que é primogênito, coloque a mão no teu coração. Você que tem filhos, e agora você vai colocar a mão no teu coração, pensando no seu filho primogênito. Se seu filho primogênito está aqui, não ore por ele, ore por você que é a primogênita, ou primogênito. Senhor, chegou esse tempo, Deus. O tempo do desvendar, o tempo do extraordinário, o tempo de receber a unção dobrada, Deus. Por muito tempo, Senhor, o inimigo se andou tentando roubar aquilo que o Senhor separou para si. O Senhor separou cada primogênito do seu arraial para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, hoje eu apresento, Pai, esse homem, eu apresento essa mulher, eu apresento esse filho, essa filha, eu apresento, Senhor, os primogênitos desse lugar. Ó Pai, eu peço, limpa eles, ó Pai, que os 7 olhos do Cordeiro escaneie os primogênitos que aqui estão, escaneie os primogênitos que são filhos e filhas do que aqui estão. Pai, em nome de Jesus, visita eles aonde eles estiverem, visita os meus primogênitos, visita minha esposa, Pai, que está em casa, que é primogênita, visita, Senhor, em nome de Jesus, o nosso eixo, Pai sacerdotal. Levanta os sacerdotes da última hora, levanta os homens e mulheres, ó Pai, que vão te adorar em espírito e em verdade, que vão, Senhor, ter sobrando para apresentar aos órfãos e viúvas e necessitados. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra nos diz que o Senhor, Pai, vai dar uma unção dobrada aos primogênitos. Eu creio, Pai, que hoje, a partir de hoje, primogênitos se levantarão apresentando o cordeiro de sacrifício no altar. Eu creio, Pai, que hoje, a partir desse momento, eles vão resgatar a primogenitura deles, dos filhos deles, e é no altar do sacrifício onde nós vamos depositar o nosso cordeiro. Ó Pai, em nome de Jesus, levanta hoje, Deus, uma vontade em nosso espírito, em nosso coração, de receber essa unção dobrada, unção de separados, unção de anunciação do teu poder, da tua glória e do teu Filho Jesus Cristo. Que agora os corações dos pais se convertam aos filhos, dos filhos se convertam aos pais, para que a tua glória se manifeste. Nós vamos lançar, ó Pai, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, os nossos filhos, Pai, os nossos filhos serão flechas na tua mão, serão lançados para as nações, prosperarão na terra, levarão multidões ao poder, levarão multidões, Pai, para Cristo. Nós vamos ver, ó Pai, um eixo sacerdotal purificado e separado pelo Senhor. Amém? Aplausos ao Senhor em nome de Jesus.